Olá a todos, aqui é Deltama Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Caco Filipe no Brasil. Caco Filipe é o profeta que tem as palavras de vida eterna para a nossa geração. O profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. Nesta oportunidade eu estou com o irmão Darmol Emmanuel, que é um africano do Congo-Kinshasa, vive no Brasil, em São Paulo, no sudeste do Brasil, e ele também é um discípulo do profeta Caco Filipe, é um pregador hoje na mensagem do profeta Caco Filipe, prega a mensagem pelas ruas da cidade de São Paulo. Mas, irmão Darmol, o que levou você, um africano do Congo-Kinshasa, vivendo numa capital como São Paulo, um lugar onde está cheio de muitas igrejas, como, por exemplo, um grande líder religioso como o satanista de Macedo, que tomou conta da América Latina, mas diante de tudo isso, toda esta confusão religiosa, o que levou você a acreditar no profeta Caco Filipe e tomar o seu batismo para a restituição? Obrigado, meu amado apóstolo, por tomar, obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sinceramente, se for para eu explicar o motivo, talvez pode ser um pouco difícil, porque acreditando que cada filho, filha de Deus, dentro dele se conta já a semente de saber que ele é. E eu, quando eu nasci forçamente numa família que seguia o catolicismo, sem consciência eu fui um católico. E depois que quando eu comecei a crescer, eu me tornei muçulmano, e depois de muçulmano eu passei em algumas igrejas evangélicas. Eu pregava até em muitas das igrejas, mas cada vez que eu pregava, eu sentia que estava a me faltar alguma coisa. Eu mesmo que cada vez que eu pregava a Bíblia, e isso me incomodava tanto, perceber que no tempo de Noé, Deus levantou Noé. No tempo de Jeremias, Deus levantou Jeremias. Mas por que hoje em dia, e Deus não levanta ninguém, agora cada um se tornou um profeta? Então isso me preocupava tanto. E uma vez eu tomei a decisão de parar de pregar nas igrejas pelo qual que me convidava. E eu parei, eu continuo a fazer o meu trabalho, que eu trabalho reforma geral. Um dia assim eu estava saindo para ir fazer reforma, uma pessoa me enviou o áudio. E ele criticou e me enviou também para eu poder ouvir e criticar. E quando eu ouvi um pedacinho do áudio, eu parei e falei, não, mas eu vou ter que abaixar mesmo o aplicativo para saber quem é esse homem que condena todas as religiões. E assim que eu abaixei, eu ouvi o capítulo 1, e isso me magoou um pouco, me abalou até. Disse, mas como é que esse homem vai negar todas essas igrejas que adoram a Deus com tanto milagre que nós estamos a viver, e ele pode dizer que tudo é do diabo. E depois que quando eu li capítulo 4, sinceramente eu lembro que eu me encontrava na rua esperando o ônibus. Quando eu coloquei o capítulo 4, começando a ouvir, ouvindo. Aí quando terminou esse capítulo, e lá que eu percebi, eu não estava mais parado do ônibus, já eu estava andando sem direção, que a minha alma saiu. E depois que terminou de ouvir, e eu senti dentro de mim como uma resposta de uma coisa que eu sempre procurei, mas eu não sabia como explicar. Então aquele dia, eu não tinha mais escolha, e sabe, parece que eu já vivia essas coisas antes. E só que lá eu tinha também algumas dúvidas sobre alguns pontos que Caco Filipe condenava, e isso também me levou a duvidar um pouco. Mas como eu falei desde o início, se você é o filha de Deus, dentro de você sempre haverá a semente pelo qual vai despertar. Mas como eu já tinha essa semente, então me segurou até aqui pela graça de Deus. Hoje eu estou aqui no meio dos santos. Irmão Darmol, dado que você já é um discípulo, já tomou o seu batismo, você é um pregador da mensagem do profeta Caco Filipe, o que você gostaria de dizer para as pessoas que amam a Deus, as pessoas que estão em busca da salvação? O que você tem a dizer a essas pessoas que ainda não conhecem o profeta Caco Filipe e a sua mensagem? Exato. Para todos que estão nos assistir, eu penso que talvez em forma humana, fisicamente, as palavras que nós estamos a falar podem até chocando muitas pessoas. Mas o que eu quero dizer a vocês? Você deve reconhecer que se teu espírito precisa do teu corpo para ser chamado filho de alguém, pai de alguém, o Espírito de Deus também precisaria de um homem para se manifestar na terra. Não é dentro de um livro que você vai procurar Deus, muito menos nas religiões, mas você deve procurar o homem pelo qual o Espírito de Deus está a se manifestar à face da terra. Se teu espírito
precisa do teu corpo para ser chamado homem vivo, retenha bem que o Espírito de Deus também precisa de um homem para salvar os vivos. Agora, para você que está a assistir esse vídeo e perceba que a vossa própria Bíblia vos ensina claramente a dizer que a fé vem naquele que nós ouvimos, não é naquele que nós lemos. E se a tua fé veio naquele que tu leu, saiba que a tua fé é falsa. Mas se você precisa ouvir alguém, essa pessoa hoje não é Moisés, mas é Caco Filipe. O Paulo acrescentou a dizer que como é que vocês ouvirão alguém sem ninguém falar? Então hoje, o que você deve fazer, você primeiramente precisa ter o espírito de simplicidade. Não condena Caco Filipe antes de ouvir o que esse homem está a falar, senão a vossa justiça será injusta. Obrigado, irmão Darmolo, por aceitar o meu convite, por me dar a oportunidade de fazer essas perguntas. Muito obrigado por respondê-las. Aí está as respostas, as explicações e os conselhos do irmão Darmolo. Mesmo sendo um africano do Congo Kinshasa, vivendo no Brasil, também conheceu e acreditou o profeta vivo do seu tempo. Ele esteve entre os católicos e ele não viu salvação lá. Ele esteve entre as igrejas evangélicas e ele não viu salvação lá. Ele esteve mesmo entre os muçulmanos e não viu nada lá. Mas agora ele encontrou a salvação, encontrou o caminho para o céu, que é o profeta vivo do seu tempo. E para a sua felicidade, como ele é africano, o profeta de Deus hoje também é um negro africano. Os filhos de Deus africanos estão em festa porque chegou o tempo de sua visitação. Mas, independente de quem você seja, a cor de sua pele ou a sua nacionalidade, isso não importa. O que importa é que você é um filho de Deus e você precisa ser salvo. E o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus vivo, enviou um profeta para te salvar. Você deve aceitar essa salvação, assim como um dia no tempo de Noé. Noé era a salvação de Deus e os filhos de Deus aceitaram a salvação que Deus tinha lhes enviado. Um dia eles tinham que aceitar a salvação de Deus, que era Moisés. Outro dia tinham que aceitar a salvação de Deus, que era Jesus de Nazaré. E Paulo disse no seu tempo: como nós escaparemos se nós não atentarmos para esta tão grande salvação? A salvação de Deus sempre é um profeta vivo. E hoje é o profeta Caco Filipe. No mais, o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, abençoe e ajude os seus filhos e filhas que estão hoje sobre a terra. Amém. Amém.